Milionário fica chocado ao ver mendigo negro que é idêntico a ele e ouvir segredo da mãe. A noite caía em São Paulo e a cidade pulsava. O concreto vibrava com a energia dos carros apressados, das buzinas e das vozes que se misturavam em um caos sonoro. Lucas, um milionário com olhar distante, enfrentava mais uma reunião, mais um projeto grandioso. Mas aquela rotina estava se tornando uma armadilha. Naquela noite fria, enquanto caminhava pelas ruas iluminadas, seu mundo virou de cabeça para baixo. Lucas sentiu um nó na garganta. Ninguém jamais conseguira penetrar as camadas de sua vida superficial. O choque da semelhança era apenas o começo. Enquanto conversavam, Samuel revelou um segredo que fez o coração de Lucas disparar. Você se lembra da sua mãe? Ela tinha um plano, um que envolvia mais do que você pode imaginar. As palavras pesavam no ar, cercadas. Tudo isso começou a girar em sua mente como tempestade. Você sabe o que aconteceu? Perguntou ele, mal conseguindo formular a pergunta. O mundo ao seu redor desmoronava. É mais complicado do que parece. Samuel continuou, seu olhar sério. Às vezes, as escolhas que fazemos se tornam correntes que nos prendem a um destino que não escolhemos. A profundidade daquela conversa era esmagadora. Lucas se sentiu preso entre sua vida de excessos e o chamado de... Ele cruzou os braços com um sorriso que não chegava aos olhos. Então, Lucas, ainda se ocupando com assuntos de rua? Cuidado! O que você não vê pode ser mais perigoso do que você imagina. A provocação pairou no ar como um eco cruel, intensificando a tensão. As luzes da cidade piscavam, quase como se estivessem observando. Lucas, agora dividido entre a urgência de descobrir seu passado e a ameaça iminente do rival, sentiu uma onda de adrenalina. O que ele faria agora? E me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas ficou paralisado. O que Fernando dissera soou como um golpe na porta de sua consciência. A provocação ecoava e a adrenalina pulsava em seu corpo. Mas antes que pudesse reagir, uma explosão de luzes e sons estourou atrás dele. Um carro derrapou na esquina, as rodas gritando sobre o asfalto. Afeito ao caos, Lucas virou-se rapidamente, mesmo sem pensar, e foi quando tudo aconteceu. Uma figura emergiu da escuridão. Um homem vestido de terno sujo, disparando em sua direção. Desculpe! Desculpe! Gritou o homem, com uma expressão. Lucas mal teve tempo de processar o carro, que antes parecia uma simples distração, desesperou-se e colidiu com a parede de um prédio. O estrondo foi ensurdecedor. Vidros se espatifaram e uma onda de poeira e fumaça subiu em um pilar obscuro e ameaçador. No instante seguinte, o mundo se desfez à sua frente. Lucas olhou para Samuel e a realidade mudou. O homem à sua frente estava caindo. Um arranhão profundo se formou em seu braço e Lucas notou uma... Ela tinha uma vida secreta. Você precisa ver isso. A intensidade das palavras foi acompanhada por um murmúrio que crescia ao redor. Pessoas começaram a se aglomerar, seus olhos fixos no homem caído no acidente e na cena surreal que acontecia diante deles.
Lucas se viu cercado. Havia curiosidade, havia medo e havia, claro, a sombra de Fernando, que agora parecia mais uma ameaça do que nunca. Samuel, o que você quer dizer com isso? Lucas berrou. A urgência de suas palavras perdida na confusão que o cercava. Mas Samuel estava mais atento ao que aconteceu. O abafado som da sirene de uma ambulância cortou o ar pesado. A multidão se adensava. Murmúrios de espanto misturando-se aos gritos da cidade. Lucas se aproximou, tomando o papel da mão de Samuel. Ele sentiu o peso, a história escondida. As letras se destacavam, o perfume do passado escorrendo por entre suas digitais. Quando conseguiu enxergar uma data, um choque percorreu seu corpo. Mas isso... Cuidado! O grito de Samuel ecoou e foi tudo o que Lucas ouviu antes de ser empurrado para o chão, uma onda de dor atravessando seu corpo. Na confusão, ele viu Fernando contando com um sorriso satisfeito enquanto se afastava. Uma revelação inesperada, uma traição escondida, uma sombra que se alongava, tornando tudo mais obscuro. Com respiração ofegante, Lucas ficou de pé novamente, agora envolto pela adrenalina de um novo pesadelo. O que ele faria agora? A verdade estava diante dele, mas Lucas ficou paralisado. O que ele segurava nas mãos era mais do que papel. Era um pedaço da sua vida. O segredo se revelava não só como um mistério, mas como uma arma de destruição. Ele olhou para Samuel, buscando respostas, mas a intensidade da situação o envolvia completamente. O caos ao redor parecia distante. Gritos, sirenes e o murmúrio da multidão se tornavam um ruído indetectável, enquanto Lucas tentava decifrar aquelas palavras nas páginas amareladas. Samuel, ainda no chão, olhava para ele com uma mistura de urgência e desespero. Lucas, você precisa entender. Isso é mais do que você imagina. Era uma mulher, de cabelos compridos e desgrenhados, com olhos que brilhavam como fogo. Ela carregava uma expressão intensa, misto de dor e determinação. Ele não a conhecia, mas havia algo familiar. A perseguição o atingiu como um soco no estômago. Lucas! Ela gritou, e a multidão virou-se para ela. É hora de você saber a verdade! O mundo ao redor parou. Todos os olhares se fixaram nela, e Lucas sentiu seu coração acelerar. Quem é você? Ele perguntou. Embora esperasse uma resposta que mudaria tudo. Eu sou Ana, sua irmã gêmea. Ela pronunciou, e a confusão tomou conta de Lucas. Uma onda de choque o desestabilizou. Ele não tinha ideia de que tinha uma irmã. O que estava acontecendo? A dor da sua história, o abandono da mãe. Tudo parecia agora uma peça de um quebra-cabeça maior. Isso não pode ser verdade, ele murmurou, a mente girando. A história que sua mãe nunca contou. Ana insistiu, avançando. Ela tinha uma vida secreta, Lucas, e eu sou parte dela. Nos separaram ao nascer. Os murmúrios aumentaram entre as pessoas que observavam, e o ar parecia denso de expectativa. Cada palavra dela era como um impacto forte no peito de Lucas. Ele olhou de volta para Samuel, que assistia a tudo com uma expressão de compaixão e tristeza. Ela nunca teve a chance de explicar. Mas eu vim aqui para te salvar, para te avisar. Ana continuou. Fernando sabe de tudo e ele quer te destruir. O nome de Fernando ecoou como um tambor, trazendo de volta a lembrança do rival ameaçador. O que Ana queria dizer com isso? Por que ele iria querer me destruir? Lucas perguntou, mas a resposta estava longe.
Naquele momento, um grito cortou o ar. Era uma multidão em pânico. A figura de Fernando emergiu de longe, seus olhos frios fixos em Lucas e Ana, uma expressão de satisfação perversa no rosto. Ele segurava algo na mão, reluzente sob as luzes da cidade. "Chega de segredos, Lucas!" gritou Fernando e deu um passo à frente, revelando uma arma. "É hora de acabar com essa palhaçada!" O chão pareceu tremer sob os pés de Lucas. O pânico tomou conta dele, e tudo o que ele conhecia se desfez em frações de segundo. A revelação e a ameaça estavam agora entrelaçadas, como um labirinto que ele precisava navegar. O sorriso maligno de Fernando se expandia, enquanto a adrenalina fazia o coração de Lucas bombear. A multidão gritou e o caos se instalou. "Samuel, Ana, precisamos sair daqui!" A vida que ele conhecia estava se desintegrando e tudo se resumia a uma pergunta: quem ele realmente era? Com a tensão no ar, uma única ideia se fixou em sua mente. Ele precisava decidir. Seria um jogador no jogo de Fernando ou buscaria as respostas que tanto desejava? E enquanto o tempo corria, as peças do seu destino pareciam se mover, revelando um caminho que ninguém tinha previsto. O que viria a seguir? Lucas estava paralisado. A delinquência de Fernando? A arma em sua mão. "Ana, algum plano?" perguntou a voz tremendo. Mas antes que ela pudesse responder, um grito ecoou atrás deles. Era Samuel, que parecia se arrastar, tentando levantar. "Cuidado, Lucas!" rosnou com dificuldade. No instante em que Fernando disparou a arma, o tempo se desacelerou. A bala lambeu o ar e Lucas, num impulso instintivo, empurrou Ana para o lado. Um eco surdo. O choque atravessou seu corpo como um furacão. Lucas olhou para sua irmã, esperando ver alívio. Mas seu coração afundou. Sanguinolento e pálido, a arma escorregara de suas mãos, caindo no chão com um eco frio e metálico. A multidão ficou em choque. Algumas pessoas gritaram, outras apenas observavam, imutáveis. O pânico se espalhou, os olhares mudando de Fernando para Lucas e Ana, como se eles tivessem causado a tragédia. Mas a verdade era muito mais complexa. O que tinha acontecido? Fernando estava acabado. Mas o que isso significava? "Não! Não!" gritou Ana, ajoelhando-se próximo a Fernando, o rosto agora marcado por um desespero profundo. Lucas a seguiu, ainda sem entender, enquanto o homem, com as últimas forças, tentava murmurar algo. "Lucas, não!" Os olhos de Fernando estavam fixos em Lucas, com uma fraqueza incomum. A dor no peito dele era palpável. E sob a agonia, uma súbita verdade começou a emergir. Lucas se inclinou. O medo e a raiva dentro dele colidiam como um tornado. "O que você sabe sobre minha mãe?" ele berrou. Mas Fernando, nas fracas tentativas de falar, encontrou as palavras, as sílabas interrompidas pela dor. Ela não era quem você pensa. Cada palavra era como uma gota de veneno. A verdade! Bruxos! Escondida! Ele gaguejou, os olhos esbugalhados de uma força que parecia lhe escapar. Lucas sentiu o mundo girar ao seu redor. O que Fernando dizia parecia uma loucura, mas havia uma fervorosa credibilidade em suas palavras. O que poderia ser tão devastador que ele tinha que dizer isso agora? Ana balançou a cabeça, lágrimas escorrendo.
Lucas, vamos embora. Precisamos de ajuda. Mas ele estava preso. A tensão foi abruptamente cortada pelo silvo das sirenes, agora bem perto. Samuel, ainda no chão, olhava para Lucas com uma tristeza profunda. Este não é o fim que você queria, ele murmurou, o rosto pálido e preocupado. A verdade pode doer mais do que você consegue imaginar. O que ele sabia que Lucas não sabia? Lucas estava em um impasse. Ele olhou entre Ana e Fernando, entre a urgência de fugir e a necessidade de conhecer a verdade. O corpo de Fernando começava a esfriar, a vida se esvaindo. Ele precisava fazer um movimento decisivo. Com a multidão agitada ao redor, a cena surreal parecia ainda mais intensa. Chega! Ele gritou, um pedido não só para aqueles ao redor, mas para si mesmo. Eu quero saber tudo, agora! Ele sabia que não bastava desistir, mesmo que a verdade fosse devastadora. Os olhos de Samuel brilharam com um entendimento silencioso. Ana estava prestes a responder, mas outra explosão estrondosa ecoou quando o carro da ambulância chegou. A luz ofuscante iluminou a cena e, no seu reflexo, algo marcou Lucas. Uma figura familiar surgindo de entre as sombras. Com um olhar intenso e uma presença autoritária, uma mulher emergiu da multidão. Lucas a reconheceu imediatamente. Era sua mãe. Lucas, ela gritou, e nesse instante todo o resto desapareceu. As perguntas não eram mais sobre Fernando ou o passado sombrio dele. Era sobre ela. E Lucas sentia que a verdadeira reviravolta estava prestes a começar. O que ela tinha a dizer? Quais segredos ali escondidos fariam todas as verdades até agora parecerem irreais? E enquanto a cena girava, a única coisa que ele podia pensar era: tudo o que sabia poderia estar prestes a desmoronar. Lucas estava paralisado. A figura de sua mãe, que ele tanto desejou conhecer, emanava um magnetismo devastador. Mãe! Ele gritou, a voz falhando diante da nova realidade que se desenrolava. A multidão parecia apenas um borrão, um eco distante de estardalhaço. Precisa ouvir o que eu tenho a dizer, a mulher respondeu, avançando com determinação. Seus olhos, profundos e tristes, refletiam uma dor que parecia histórica. Você não tem ideia do que se passou, do que eu fiz para te proteger. Ana, sua irmã, olhava entre os dois como uma mistura de confusão e expectativa. Então é você? É a sua mãe? Perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. Mas a necessidade de respostas pulsava em suas palavras. Ele sempre desejou entender sua história. E agora, com ela bem diante dele, tudo parecia um sonho distante. Por que você me abandonou? O que está acontecendo? Lucas mal conseguia organizar os pensamentos. A dor de anos de ausência se misturava ao desejo de respostas. Precisamos de um lugar mais seguro, disse a mulher, desviando o olhar, ao perceber a agitação da multidão. Você não pode ficar aqui. Eles estão vindo atrás de mim. E você precisa saber a verdade. Antes que Lucas pudesse responder, sirenes cortaram o ar como... A cena era surreal. Lucas hesitou pensando no que fazer. O mundo à sua volta parecia prestes a desmoronar. Por que eles estão atrás de você? Lucas indagou, tentando entender o desespero estampado no rosto dela. A resposta seria uma coisa simples, uma explicação direta. Mas, antes que pudesse ouvir, um movimento súbito chamou sua atenção. Samuel, ainda no chão, levou a mão ao peito. Lucas, cuidado! Ele estava pálido, a respiração irregular.
Foi nesse instante que tudo mudou. Assim que Lucas se virou, uma figura encapuzada apareceu na multidão. Ele puxou o capuz para trás e a visão que Lucas teve o fez tremer. É Carlos, o melhor amigo de sua infância. Aquele que achava ter desaparecido anos atrás. Ele tinha um olhar torcido, os olhos ardendo de raiva. Não pode ser verdade, Lucas gritou, paralisado pela incredulidade. Carlos, com um sorriso maligno, ergueu uma mão magra e segurou algo brilhante. Um dispositivo que refletia luz com uma intensidade hipnotizante. Você nunca deveria ter ido embora, Lucas. Agora, tudo isso vai acabar. Todo esse tempo, eles estavam nos observando. E você é a chave! Carlos gritou, o sorriso se transformando em um gesto ameaçador. O peso das palavras pairou no ar como uma tempestade prestes a eclodir. Você está mentindo! Lucas disparou, mas as palavras ecoaram vazias. O olhar de Carlos estava cheio de uma determinação sinistra, como se estivesse pronto para revelar um segredo que mudaria tudo. Não sou eu quem mente. A sua mãe sabia. Ela achou que poderia te proteger. Mas a verdade é muito mais perigosa do que você imagina. A confusão dominava Lucas. Ele se sentiu como se estivesse em um filme, onde nada fazia sentido. As sirenes estavam mais perto agora, mas o clima de tensão se alastrava como uma névoa densa. Carlos começou a avançar, o dispositivo emitindo um zumbido. O pânico tomou conta de Lucas. Mãe, quem é ele? O que está acontecendo? Você precisa entender, Lucas. O que está em jogo vai além de nós. Eles querem você de volta. Tudo foi planejado. Ela disse, as palavras pesadas como chumbo. O mundo parecia afundar. A verdade chacoalhando tudo que Lucas conhecia. A verdade do quê? Ele perguntou. A voz tão fraca quanto seu coração. Como se em resposta, Carlos jogou o dispositivo no chão. Uma explosão de luz branca irrompeu e tudo ao seu redor ficou envolto em um brilho ofuscante. Um grito coletivo surgiu da multidão. Mas a sensação de tempo parou. Quando a luz se dissipou, algo estava diferente. Lucas olhou ao redor, sentindo que de alguma forma tudo havia mudado. Mas o que exatamente? O que Carlos tinha desencadeado? E como isso afetaria seu futuro, sua mãe e Ana? A pergunta queimava dentro dele como um gélido sopro de tempestade. O que viria a seguir? A luz branca ofuscante se dissipou lentamente, e Lucas piscou várias vezes, tentando ajustar sua visão. Tudo parecia wavy e distorcido, como um sonho que escorregava entre os dedos. Quando a clareza voltou, a cena à sua frente parecia um filme separado da realidade. Sem perceber, ele deu um passo para trás, buscando apoio em um carro estacionado. Sua mãe, Ana e até Samuel observavam, mas com expressões confusas. Fernando estava caído, os olhos sem vida. Enquanto Carlos, ainda de pé, parecia vibrar de excitação. Ele ergueu uma mão e Lucas sentiu um arrepio. O que estava prestes a acontecer? Mãe, o que ele quer dizer? Lucas gritou, o desespero rasgando pela garganta. Mas sua pergunta parecia se perder no ar carregado de tensão. Então, de repente, tudo o que Carlos havia dito antes começou a se desdobrar em sua mente. Aquelas palavras pesadas, a chave, eles querem você de volta. Ele não sabia que eles, quem eram? Uma onda de confusão caiu sobre ele. Ao mesmo tempo, um estalo ecoou em seu coração. E então, como uma tempestade que se aproxima, uma reviravolta marcou o cenário. Uma explosão de luz vermelha cortou o ar. E antes que Lucas pudesse processar o que estava acontecendo,
Uma figura familiar surgiu das sombras. Era o pai dele. O homem que ele achou estar morto. Lucas, ele gritou, atravessando a multidão. O som de sua voz era como um trovão, poderoso e inconfundível. A expressão de Lucas se transformou em choque absoluto. Pai, você está vivo? A incredulidade o envolveu. O mundo ao seu redor ficou paralisado, cada segundo se arrastando em um silêncio profundo, enquanto todos observavam a interação que parecia do outro mundo. Eu não tive escolha, Lucas, disse seu pai, parecendo mais velho do que ele lembrava. Tudo o que eu fiz foi por sua proteção. Seu olhar se alternava entre fervor e desespero. Ana olhou perplexa, como se estivesse tentando unir todas as peças do quebra-cabeça. Você sabia? Sim, eu sabia sobre você, sobre mim. Nossa história nunca foi normal. A profundidade da revelação tornava tudo ainda mais confuso. Por isso, tudo precisa acabar. Eles vão vir atrás de nós, de você, se não formos rápidos. Uma sirene pulsava de fundo, e o terror logo se mistura com a urgência. Lucas olhou para Carlos, e o sorriso dele havia desaparecido. Isto não é possível! Você não pode ter me deixado assim! A raiva se elevou e ameaçou consumi-lo. Eles não podem saber que você está aqui. Eles nunca devem saber que você é o que você é. A expressão do seu pai tornou-se grave, como se cada palavra fosse uma bala perfurante. Lucas estava em um turbilhão. Ele olhou entre seu pai e sua mãe, entre Ana e Carlos, o passado e o presente se misturando em uma tempestade de emoções. Quem eles são? O que eu sou? A pergunta explodiu, coletiva e desesperada. A multidão, agora inquieta, começou a murmurar. As expressões mudaram e a tensão cresceu ainda mais quando alguém da multidão levantou a voz. Ele é um deles. Um deles. A acusação pairou no ar. A confusão transformou-se em pânico. Lucas se sentiu perdido em um mar de perguntas. Que mistério era esse que cercava sua identidade? Quem eram os eles? As luzes da cidade refletiam nas lágrimas, que começaram a escorregar pela face de sua mãe, enquanto ela se adiantava. Eu sempre amei você e nunca deixei de proteger você. Mas era tarde demais para promessas. A verdade estava à vista. Uma revelação devastadora que poderia desmantelar tudo e todos. Aumentava. E Lucas, uma nova pergunta se ergueu em sua mente. O que isso significava para seu futuro? E se a resposta estivesse nas sombras que se aproximavam? As palavras do seu pai ecoavam enquanto a incerteza cercava seus passos. Lucas estava paralisado. A figura de seu pai, que ele tanto achou que estivesse morto, agora estava bem diante dele. O coração batia forte e a tensão era palpável. Pai, você está vivo! As palavras saíram como um sussurro angustiado. E ele mal conseguia acreditar na cena diante de si. O olhar do pai era intenso, cheio de desespero. Lucas, você não tem ideia do perigo que corre. Eles estão atrás de você. E eu não podia deixar você em risco. A multidão parecendo uma névoa em sua mente, enquanto as emoções giravam dentro dele. Quem está atrás de mim? O que está ocorrendo? Lucas tinha tantas perguntas e todas pareciam gritar por respostas. Olhou para Ana, esperando que ela pudesse explicar, mas a expressão dela
estava congelada de choque. Então, de repente, uma voz ressoou na multidão, carregada de raiva. Você não pode esconder a verdade para sempre. De quem você está falando? Ele se sentiu como se estivesse sendo puxado em direções opostas, com a vida que conhecia se desfazendo diante dos seus olhos. Carlos apontou com o dedo e a expressão dele era de acusação. Você é mais do que tensa. Ou você realmente achou que sua vida era normal? Sua mãe? Seu pai? Tudo isso é uma mentira. A multidão murmurou, as vozes misturando-se em confusão. Lucas olhou para sua mãe, que tinha lágrimas nos olhos, e seu pai, que parecia quase desesperado. Isso não pode ser verdade. Ele queria acreditar, mas as palavras de Carlos o impeliam a duvidar. Lucas, ouça-me! Gritou sua mãe, e sua voz cortou a agitação do momento. Seu pai e eu fizemos o que fizemos para te proteger. Você tem um destino que não entende ainda. Antes que ela pudesse acabar, um ruído ensurdecedor cortou o ar. Uma explosão em uma das ruas próximas fez todos se virarem e o chão tremeu sob seus pés. O pânico explodiu. As pessoas começaram a correr, gritos ecoando por todos os lados. Uma fumaça densa subiu, e a visão de todo o caos se tornou ainda mais intensa. Vamos! Ordenou o pai de Lucas, puxando-o pelo braço, enquanto a confusão aumentava. Mas no meio da agitação, Lucas sentiu um puxão em seu coração. Ele olhou para Ana e sua irmã estava paralisada. A expressão uma mistura de medo. Ela gritou, sua voz quase se perdendo nos gritos da multidão. Ele queria correr com ela, mas outra figura surgiu na fumaça. Uma sombra conhecida. Era Fernando, com um sorriso desdenhoso. Você realmente achou que conseguiria escapar? O jogo está longe de terminar, Lucas! Ele parecia fortalecido, e suas palavras eram como facadas. Foi você quem tramou tudo isso? Lucas disparou, a raiva queimando dentro dele. Enquanto isso, a confusão aumentava e a multidão se tornava ainda mais intensa. Ele queria explodir, mas uma nova onda de choque atingiu, quando o olhar de Fernando se tornou mais sério. Tenho algo a te dizer, algo que pode mudar tudo. Ele continuou, mas então a luz se apagou, quando mais uma explosão fez com que o chão tremesse novamente. As pessoas começaram a correr em direção a ele, e a cena tornou-se um pesadelo. O que o destino reservava? Lucas, escute! Gritou seu pai novamente. Mas antes que pudesse prosseguir, iniciou um novo grito. A movimentação entre os corpos aumentou. Gritos de pânico misturaram-se com o caos e a ordem rapidamente se perdeu. Os segredos estavam expostos, mas tudo parecia em risco. Todo aquele medo trouxe uma nova percepção. Entre o pânico e as sombras, Lucas percebeu que havia algo mais. As peças do quebra-cabeça se moviam rapidamente. E o que deveria ser uma reunião de família, um reencontro, se tornava um campo de batalha. Ele teve um sobressalto. E se toda a verdade que ele buscava estava não só em seu passado, mas nas sombras provocadas por Fernando? E se aqueles que ele amava eram, na verdade, os verdadeiros inimigos? Pergunta tomou conta. Quem ele realmente poderia confiar? As respostas estavam mais perto do que imaginava. E agora, enquanto a confusão reinava, ele precisava decidir. Ele estava determinado a descobrir a verdade. Mas qual seria o preço? O que ele estava prestes a descobrir
o deixaria em choque, e o próximo movimento definirá seu destino para sempre. Lucas estava paralisado. A figura de seu pai, que ele achou estar morta, estava bem à sua frente. Pai, você tá vivo? A incredulidade sufocava a voz dele, enquanto olhava para a figura familiar que se destacava em meio ao caos. O tempo parecia congelar, silenciando o som da multidão em pânico ao redor. Sim, Lucas, eu estou aqui, mas não temos tempo. O pai de Lucas falava rápido. Cada palavra carregava um peso imenso. Eles vieram atrás de você. E você precisa entender que tudo isso, ele fez um gesto para a cena em torno deles, não é o que parece. Carlos interrompeu seu olhar intenso. O que está acontecendo? Você acha que a verdade vai te salvar? Ele avançou e a multidão começou a murmurar, inquieta. Lucas sentiu o coração acelerar. O medo crescendo como uma sombra em sua mente. Quem são eles? O que houve com minha mãe? As sirenes cada vez mais... O homem, agora perdido em sua própria armadilha, soltou uma risada forçada. Nada do que você sabe é real, Lucas. Chega! Lucas gritou, agoniado, enquanto seu mundo começava a se desmoronar. Olhou para sua mãe, que estava com um olhar petrificado. Mãe, por que você nunca disse nada? A dor nas palavras era palpável. Ana, sua irmã, estava ao lado, profundamente afetada. Então tudo isso é por causa de você! Ela apontou para o pai, uma mágoa visível em seu olhar. O pai de Lucas a encarou, confuso e preocupado. Não é isso! Ana, eu fiz o que pude. Ou pensei que... A voz dele falhou e um silêncio sufocante tomou conta do ar. Mas antes que qualquer um fizesse outra pergunta, uma explosão iluminou o céu. Não de um carro em chamas, mas de uma luz negra e densa que parecia engolir tudo à sua vista. Sussurros de espanto correram pela multidão, enquanto uma sombra se projetava. Lucas olhou para cima e percebeu uma figura que pairava no ar, flutuando, como se estivesse prestes a descer. O frio percorreu suas veias e ele sentiu a urgência transformando-se em desespero. Então, a figura desceu e Lucas reconheceu o rosto. A voz dela ecoava, mas não soava humana. Diga-me que você fez! Lucas gritou, a frustração o consumindo. O que aquilo significava? Ele olhou para Ana. A dor e o medo refletidos em seus olhos. A multidão estava agora paralisada. O choque transformando tudo em um momento congelado no tempo. Você não pode entender, continuou sua mãe. Mas o que está acontecendo hoje não é um acaso. É tudo parte de um plano maior. Uma luta antiga entre aqueles que controlam o que você não sabe. Isso é uma armadilha. Suas palavras soaram como um aviso, mas Lucas estava preso entre o medo e a curiosidade. O que era realmente verdade? E então veio a virada que nenhum deles esperava. Um estrondo profundo ressoou, quando as sombras envolvidas começaram a se aninhar em torno de Fernando, revelando uma figura ainda mais sombria. Era um homem de olhar penetrante, um líder que Lucas reconheceu como alguém que havia visto em fotos antigas. Um antigo inimigo de sua família. Vocês pensaram que estavam seguros, não é? Mas este jogo apenas começou. Ele falou, e enquanto falava, algo piscava em suas mãos. Era um amuleto. O que isso significava? A verdade que ele buscava agora parecia tão distante e cheia de traições. Lucas olhou ao redor. A multidão agora estava prestes a entrar em colapso. Ele não sabia quem era seu verdadeiro amigo ou inimigo. Você vai ser parte disso, como sempre deveria ter sido, disse a figura obscura, enquanto a confusão aumentava.
As vozes gritavam, e tudo parecia amalgamar em um único grito. E enquanto as luzes piscavam, e o tempo parecia escorregar, Lucas sentiu que estava à beira de descobrir um segredo que mudaria tudo. Mas isso era apenas o começo. E a pergunta que dominava sua mente, as palavras do pai reverberavam como um eco distante. Lucas, eles estão atrás de você! O caos ao redor parecia um pesadelo se desenrolando. Carlos, com o olhar de quem está prestes a explodir, gritava: Você não pode acreditar! Isso é uma armadilha! As sirenes das ambulâncias ecoavam à distância, mas a urgência se instalava cada vez mais. Quem está atrás de mim? O que você fez? Lucas exigiu saber, suas mãos tremendo. Ele olhou para sua mãe, que estava paralisada, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ana, ao seu lado, estava perdida em um mar de confusão. O que está acontecendo aqui? A voz dela estava cheia de dor. E então, como se o mundo se esfacelasse ao seu redor, uma sombra se projetou sobre eles. A figura flutuante, não muito distante, mostrava-se mais ameaçadora a cada segundo. Era uma mulher de olhar intenso, vestida de uma forma que parecia desafiar a lógica, quase etérea. Mãe! Lucas sussurrou, incredulidade preenchendo seu peito. Mas algo na postura dela não era familiar. Lucas, você precisa entender, disse a mulher, sua voz ecoando como um aviso. O que se aproxima revela a verdadeira natureza da sua linhagem. A multidão silenciou, todos os olhos fixos na figura. E antes que Lucas pudesse entender, ela continuou. Você não é apenas o filho da sua mãe. Você é a 6ª geração de uma linhagem ancestral que protegeu o nosso povo de forças sombrias. As palavras giravam na cabeça de Lucas. O que isso significava? Mas enquanto tentava processar, a figura ameaçadora avançou e os murmúrios cresceram em um coro de desespero. O que ele quer? O que ele pretende fazer conosco? A pressão aumentava e Lucas sentia o nó se apertar em sua garganta. De repente, a mulher se virou para Fernando, que estava perto do chão, e Lucas viu algo mudar. Você não pode me trair assim! Ele gritou, a voz carregada de pânico. Não depois de tudo o que fizemos! E o que era um momento confuso transformou-se em uma revelação chocante. Fernando começou a brilhar. Não era uma luz comum. Era uma energia que pulsava e envolvia seu corpo, revelando um ser mais do que humano. O que ele realmente era? A dúvida pesava e Lucas não pôde evitar o choque. Ele não era apenas um rival. Ele era parte do mesmo mistério. Como uma explosão, Carlos gritou. Ele é um deles, um traidor! O que você escondeu, Fernando? O olhar de Fernando se tornava rapidamente distorcido pela transformação. E Lucas podia sentir a tensão crescendo. A verdade é que você nunca deveria ter vindo aqui, disse Fernando, agora com uma voz mais profunda e estrondosa. A revelação deixou Lucas atordoado. O que ele pensou que era apenas um jogo de rivalidade se transformava em algo muito mais diabólico. Fernando, o que quer que ele realmente fosse, era parte de um plano mais obscuro, mais complexo. E Lucas, como a chave mencionada, estava no centro de tudo. Antes que ele pudesse se mover, uma onda de energia rodeou o ambiente. As pessoas atrás dele gritaram e tentaram se afastar, mas estavam presas sob a influência crescente. Não, eu não quero isso! Ele gritou. Mas ela estava em estado de choque. A figura que se manifestava,
Não era apenas uma ameaça física, mas uma força que parecia ser capaz de desmantelar todos à sua volta. O passado estava colidindo com o presente de um jeito devastador. Aquele não era o momento que ele esperava. Entre o choque e a raiva, Lucas percebeu que estava mais do que apenas lutando por sua vida. Estavam envolvidos os destinos de todos. E enquanto a destruição se aproximava, uma única pergunta surgiu em sua mente: o que eu sou realmente? A resposta: a figura de seu pai estava diante dele, e o desespero o envolveu como um cobertor pesado. Pai, você está vivo? A incredulidade ecoava em seu peito, enquanto olhava para o homem que achava ter perdido para sempre. Sim, Lucas, e precisamos escapar daqui agora. O olhar de seu pai estava cheio de urgência, e a tensão na atmosfera era palpável. A multidão ao redor começava a entrar em pânico. Ana e sua mãe estavam ao seu lado, paralisadas em choque. O que está acontecendo? Perguntou Ana, sua voz balançando entre medo e confusão. Lucas sentia o coração disparar. Eles vêm atrás de você! Você é a chave para tudo isso! O pai de Lucas disparou. Seu tom estava carregado de desespero. Ao fundo, Carlos começou a recuar. A verdade da situação começando a se desenrolar. Mas não antes de lançar um olhar feroz para Fernando, ainda estirado no chão. Você não deveria ter vindo aqui, Lucas. Isso é uma armadilha. A figura ameaçadora no ar começou a se manifestar mais claramente. Uma energia escura parecia construída sobre a frustração de anos. O homem, agora revelado, olhou diretamente para Lucas. Você não pode escapar do seu destino. A raiva pulsava em sua voz. Lucas olhou para o pai, sentindo uma onda de impotência. Precisamos de uma saída. Lucas gritou, sua mente trabalhando a 1000 por hora. Ele olhou para Ana, que permaneceu fixa no lugar, claramente dividida entre os sentimentos que surgiam e o desejo de entender o que estava acontecendo. Lucas, olhe para mim! Sua mãe chamou. O desespero em sua voz era quase insuportável. Você precisa acreditar em nós. O que eles querem não é só você, é a nossa linhagem. Mas com cada palavra, a energia tendia a ficar mais opressiva. E então, quando a verdade parecia finalmente se iluminar, um grito rasgou o ar. O brilho da energia negra crescia, as sombras se moviam perigosamente ao redor. Em um impulso desesperado, Lucas tomou a mão de Ana. Vamos! Gritou e começou a correr em direção à saída. Mas antes que conseguissem alcançar a segurança, tudo se transformou em um turbilhão. A luz explodiu novamente. E enquanto todos os gritos se misturavam, a energia negra pareceu sucumbir a uma força maior. Em um instante, tudo ficou quieto. Lucas olhou ao redor. A multidão dispersa e confusa, mas a figura ameaçadora desapareceu. O pai de Lucas estava ao seu lado, os olhos cheios de alívio. Você está a salvo por enquanto. O aperto no peito de Lucas começou a aliviar, mesmo que ainda sentisse o peso das revelações. O que vamos fazer agora? Ele perguntou. A luta estava longe de acabar. Temos que descobrir tudo, Lucas. A história que você não conhece ainda não acabou. Falou seu pai enquanto a luz do último rescaldo do caos começava a se dissipar. A ligação entre eles estava mais forte, mas as incertezas não se dissolviam. Você e Ana
Vocês estão juntos nisso e precisamos agir rápidos. Suas palavras ecoavam no ar e algo começou a se formar dentro dele. A determinação de descobrir não apenas a verdade, mas a força de quem eles realmente eram. Enquanto se preparamos para os próximos passos, Lucas lançou um olhar para a multidão. As pessoas ainda tremendo de medo, mas reformando suas esperanças. Ele se lembrou das palavras de Samuel sobre o destino. E enquanto o cansaço ameaçava envolvê-lo, uma fagulha de esperança começou a brilhar. "Estamos juntos nessa!" exclamou Ana. E Lucas achou conforto nos olhos dela. "Vamos desvendar esse mistério!" disse ele com convicção. E ali, entre os ecos do caos, a verdadeira jornada deles apenas começava. Mas enquanto se afastavam, uma sombra permanecia. Uma pesada incerteza sobre o que viria a seguir. E a pergunta ainda pairava no ar. Estariam realmente a salvo? O que mais eles teriam que enfrentar? Agora, se você chegou até aqui, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias quentíssimas que estão por vir. E não se esqueça de esmagar o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho, porque quero saber tudo o que você está pensando. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final explodindo de emoções. Não espere nem mais um segundo. Os verdadeiros fãs sabem o quão importante é apoiar o canal com estas ações. Vamos juntos nessa!